A maldição espiritual não é superstição. É uma realidade que opera de forma invisível, afetando decisões, comportamentos e destinos. Billy Graham ensinava que ignorar o mundo espiritual é permitir que ele continue operando sem resistência. Por isso, abrir os olhos e clamar é o primeiro passo para a libertação. Muitos pais carregam culpa pelo que os filhos enfrentam. Mas Deus não quer que você se prenda ao passado. A oração que liberta começa com o arrependimento sincero, não o remorso. Arrependimento abre o caminho para a graça e o poder de Deus agir profundamente no presente e transformar o futuro. Billy dizia que o Espírito Santo é aquele que convence, transforma e liberta. Quando oramos pelos nossos filhos, não falamos ao vento, clamamos diretamente ao Espírito de Deus, que penetra onde nenhum conselho humano consegue alcançar. Ele quebra correntes e remove escamas dos olhos. Maldições podem se instalar em famílias por pecados não confessados, práticas ocultas ou padrões de rebeldia. Mas não existe maldição mais forte que o sangue de Jesus. Essa é a âncora da nossa fé. Toda acusação cai por terra diante da cruz. Onde há arrependimento, há redenção. Billy Graham sempre apontava a cruz como o centro de tudo. Quando você ora por seus filhos, ore com os olhos voltados para o Calvário. Lá, Jesus levou sobre si toda a dor, toda a maldição e toda a acusação. Você não luta com suas forças, mas com a vitória conquistada por ele há mais de 2000 anos. Muitos pais dizem, já tentei de tudo. Mas o que realmente move os céus é um coração quebrantado diante de Deus. Quando os joelhos tocam o chão e o clamor sobe com fé, as muralhas invisíveis começam a ruir. Não é emoção, é poder espiritual liberado pela oração. Os vínculos espirituais que amarram os filhos podem se manifestar em vícios, desânimo, confusão mental, rebeldia e medo. Mas a oração feita em nome de Jesus rompe essas correntes. Ele mesmo declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A intercessão é uma ponte entre o céu e a vida do seu filho. Billy nos lembrava que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo que esteja longe, em rebeldia ou perdido, Deus o vê. E se você ora, está chamando os céus para agir onde seus olhos não podem alcançar. Não se desespere se não vir mudanças imediatas. A fé não se alimenta de resultados visíveis, mas da confiança no caráter de Deus. Billy dizia, ore, confie e espere. Quando você planta oração, colhe milagres, ainda que demorem. Perseverar é a chave que move o coração de Deus. Agora, respire fundo. Vamos orar com entendimento, fé e autoridade. Declare que toda maldição será quebrada, todo vínculo será desfeito e que o Espírito Santo invadirá a vida do seu filho com luz e paz. Continue comigo, porque Deus está apenas começando a obra. Quando você ora pelos seus filhos, está entrando em batalha espiritual. Billy Graham dizia que há uma guerra invisível sendo travada todos os dias, e a arma mais poderosa que temos é a oração feita em nome de Jesus. Não é apenas um gesto religioso, é um ato de guerra em favor da liberdade. Não se trata de repetir frases bonitas, mas de falar com um Deus vivo, que escuta e age. Deus conhece o nome do seu filho, suas lutas, seus traumas e tudo o que você não consegue entender. E quando você clama com fé, o céu se move em direção àquilo que parece impossível. Talvez você veja seu filho distante, envolvido com escolhas erradas, fechado ao amor de Deus. Billy sempre dizia,
Não olhe para o que ele é agora. Olhe para o que Deus pode fazer com ele. Porque nenhum erro é grande demais para o perdão de Deus e nenhuma alma está fora de alcance. A libertação começa dentro do lar. Você, como pai ou mãe, é a primeira linha de defesa. Sua fé protege, sua oração cerca, sua voz tem autoridade espiritual. Quando você declara que sua casa pertence a Jesus, você está marcando território contra toda a ação do inimigo. A maldição pode ter começado antes de você, mas pode terminar em você. Billy nos ensinou que cada geração tem a chance de romper com padrões antigos. E a oração sincera, feita em arrependimento e fé, tem o poder de reescrever a história espiritual da sua família. Não importa quão sombria pareça a situação, Deus é especialista em trazer luz onde tudo parece perdido. Billy dizia que as noites mais escuras são muitas vezes o prelúdio de uma grande visitação de Deus. Mantenha os olhos na promessa, não no problema. Quando orar, declare a palavra de Deus sobre seus filhos. A Bíblia não é um amuleto, é espada afiada contra toda influência maligna. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fale com fé e ousadia. O nome de Jesus é mais forte que qualquer nome. Vícios, depressão, medo, confusão, tudo tem que se curvar diante dele. Billy Graham ensinava que quando invocamos esse nome com fé, o inferno treme. Não subestime o poder que há quando você ora em nome de Jesus. Ensine seu filho, mesmo que ele resista. Ore por ele, mesmo que zombe. Ame, mesmo que ele rejeite. Billy dizia: o amor persistente, alimentado por oração, quebra as barreiras mais grossas. O Espírito Santo trabalha mesmo quando você não vê nada acontecendo. Agora que você entende o que está em jogo, ore com convicção. Não murmure, proclame, declare liberdade, declare cura, declare salvação. Sua voz tem autoridade quando se alinha com a palavra de Deus. Continue comigo. A oração que quebra maldições está apenas começando. Deus se move quando vê um coração disposto. Billy Graham afirmava que a oração mais poderosa nasce da total dependência de Deus. Quando você se esvazia de orgulho e se rende completamente, o céu se abre. Não é sobre eloquência, é sobre sinceridade. Muitos filhos estão presos em laços invisíveis, alimentados por palavras de maldição, rejeição e traumas não tratados. A oração de um pai pode quebrar essas fortalezas. Billy dizia: não subestime o poder de uma oração feita com lágrimas. Elas falam mais alto do que gritos. Comece orando para que Deus revele o que precisa ser quebrado. Às vezes, o problema está enraizado em gerações, mas Deus revela e liberta. Peça discernimento. Uma oração dirigida pelo Espírito é certeira como uma flecha. Vai direto onde está a prisão. Lembre-se, você está se posicionando como autoridade espiritual sobre seus filhos. Billy ensinava que os pais têm um papel divino na proteção espiritual da família. Você não está à mercê das circunstâncias. Você está revestido de autoridade dada por Deus. Não ore com medo, ore com fé. O medo paralisa, mas a fé ativa o sobrenatural. Billy dizia: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Quando você ora com fé, Deus se levanta, os céus se movem e o inimigo recua. Muitas correntes são mantidas por acordos espirituais feitos sem discernimento. Palavras ditas, objetos mantidos, práticas ocultas ignoradas.
Peça que Deus revele tudo e, em oração, renuncie, rejeite e expulse toda influência que não vem do Senhor. A oração tem que ser específica. Não diga apenas, abençoa meu filho. Declare, eu quebro todo espírito de confusão, todo vínculo com o mal, toda cadeia de vício ou imoralidade. Billy nos ensinava a sermos diretos, confiantes e cheios da palavra. Não se canse se a batalha parecer longa. Deus trabalha enquanto você persevera. Muitas vezes, a libertação é um processo. Cada oração é uma martelada numa muralha que vai cair. Billy sempre dizia, ore até Deus responder, e Ele responderá. Quando você intercede com fé, está construindo um muro espiritual em volta do seu lar. Você está dizendo ao inimigo, aqui não. E está dizendo a Deus, seja bem-vindo. Billy dizia que uma casa que ora é um território protegido, consagrado, blindado pelo Senhor. Agora vamos avançar juntos. Respire fundo. A autoridade está com você, a palavra está em sua boca e Deus está presente. Vamos orar para que toda raiz oculta seja exposta e arrancada. Continue comigo. A libertação completa exige perseverança e você está no caminho certo. Toda oração feita em fé é uma semente lançada no terreno do invisível. Pode não brotar no tempo que você deseja, mas ela nunca se perde. Billy Graham dizia, Deus responde à oração com sabedoria, no tempo certo e da maneira certa. Confie no processo. Muitos pais se culpam por decisões passadas, mas arrependimento verdadeiro apaga o passado diante de Deus. Quando você se posiciona em oração, você está dizendo, Senhor, reescreva a história da minha casa. E Deus honra esse clamor. Não permita que a vergonha te cale. Billy ensinava que Deus não busca perfeição, mas corações quebrantados. O pai que ora com sinceridade é ouvido. Mesmo que você tenha falhado, hoje pode ser o recomeço. Uma geração pode mudar com uma oração. Há vínculos que precisam ser quebrados todos os dias. A oração não é apenas uma emergência, é um estilo de vida. Billy dizia que os lares precisam respirar oração. Assim como o corpo precisa de ar, a alma da família precisa de oração constante. Às vezes, o que mantém a maldição é o silêncio. Palavras têm poder. Declare em voz alta, minha casa é do Senhor. Meus filhos pertencem a Ele. Toda prisão está quebrada em nome de Jesus. Billy nos ensinava que a palavra liberada em fé gera transformação. Não olhe para as reações negativas como sinal de derrota. O inimigo resiste quando está sendo vencido. Se seu filho se afastar mais, ore mais. Se fechar, ame mais. Billy dizia, a luz brilha mais forte no escuro. Persevere mesmo diante da oposição. Encha seu lar com a presença de Deus. Louvor, leitura da palavra, ambientes consagrados. Tudo isso fortalece a atmosfera espiritual. Billy afirmava, Cristo deve ser o centro da casa. Quando Ele está presente, a paz reina e o mal não permanece. Ensine seus filhos a orar, mesmo que pareça que não estão ouvindo. As sementes da fé crescem em silêncio. Billy dizia que a fé se transmite mais pelo exemplo do que por palavras. Um pai que ora constrói um legado eterno. Você não está lutando sozinho. O Espírito Santo é seu ajudador. Ele traduz o que você não consegue dizer, fortalece quando você está fraco e age quando tudo parece travado. Billy afirmava que o Espírito é o aliado do intercessor fiel. Agora, levante-se com confiança. Declare mais uma vez, toda maldição caiu por terra, todo vínculo foi quebrado. Meus filhos viverão o plano de Deus. Continue comigo.
Ainda temos verdades profundas para liberar em oração. A jornada da libertação continua. A oração não é sobre convencer Deus a agir, mas alinhar o seu coração com o dele. Billy Graham dizia que quando oramos, estamos entrando na vontade de Deus, e é nesse lugar que os milagres acontecem. A oração nos transforma antes de transformar os outros. Muitas vezes, Deus permite a crise para despertar a fé. Quando tudo parece desabar, é aí que a fé genuína nasce. Billy dizia: as provações não nos afastam de Deus, elas nos aproximam dele, se deixarmos. O clamor de um coração quebrantado nunca é ignorado. Você pode não ver mudanças agora, mas algo está acontecendo no mundo espiritual. Cada oração é como uma gota d'água sobre uma rocha. Ela desgasta o que parecia inquebrável. Billy ensinava que a persistência em oração é a chave para romper. Seus filhos podem rejeitar a fé por um tempo, mas a semente está plantada. A palavra de Deus nunca volta vazia. Billy dizia que os joelhos de uma mãe podem levar um filho onde os pés dele jamais iriam sozinho. Nunca subestime o poder da intercessão. É tempo de declarar guerra contra tudo o que aprisiona seus filhos. Vícios, desânimo, tristeza, medo, orgulho. Nomeie cada uma dessas correntes em oração. Billy sempre dizia que o inimigo teme um crente que conhece a palavra e ora com autoridade. A libertação dos seus filhos começa dentro de você. Um coração limpo diante de Deus tem autoridade para interceder. Peça perdão, libere perdão, limpe sua alma. Billy ensinava que o intercessor precisa estar em comunhão com Deus para que sua oração seja eficaz. O tempo que você passa com Deus em secreto se reflete publicamente na sua família. Orar é construir intimidade com o Pai. Billy dizia: não existe poder sem oração e não existe oração eficaz sem relacionamento com Deus. Priorize a presença dele. Ore com a palavra aberta. Use os salmos, os evangelhos, as promessas de Isaías. Billy sempre aconselhava: ore com a Bíblia nas mãos e deixe que Deus fale primeiro. Quando oramos com base na palavra, oramos com a mente de Deus. Se seus filhos estão envolvidos em relacionamentos tóxicos, ore para que Deus os afaste com amor e sabedoria. Às vezes, ele corta conexões para salvar destinos. Billy dizia: Deus fecha portas que nós não teríamos coragem de fechar, e isso também é graça. Agora, respire fundo. Deus está ouvindo. Continue declarando, continue orando. Você já deu passos importantes, mas há mais profundidade esperando por você. Não pare agora. A oração poderosa continua e a libertação está mais perto do que você imagina. Muitos pais oram pedindo libertação, mas continuam alimentando a atmosfera errada em casa. Billy dizia: não se pode clamar por luz e viver nas sombras. É hora de limpar o ambiente, de remover tudo que desagrada a Deus e abrir espaço para a sua presença. Examine o que entra na sua casa: músicas, séries, conversas, amizades. Tudo isso afeta seus filhos. Billy alertava: o coração é influenciado pelo que o cerca. Uma casa cheia da presença de Deus não deixa espaço para a opressão espiritual se manter. Repreenda em oração toda influência que tenta moldar seus filhos longe do propósito de Deus. O mundo oferece muitos atalhos, mas todos eles terminam em dor. Billy nos lembrava que o caminho de Deus pode ser estreito, mas leva à vida. Ore pelo coração dos seus filhos. Que ele não endureça, que não se contamine com o engano, que permaneça sensível à voz de Deus. Billy dizia:
O maior presente que um filho pode receber é o coração de um pai voltado a Deus. Interceda contra o espírito de rebeldia. Muitas vezes, o que parece apenas comportamento difícil é, na verdade, um campo espiritual em disputa. Billy ensinava: a rebeldia nasce onde há ausência de oração. Preencha esse espaço com intercessão constante. Profetize identidade sobre seus filhos. Diga: você foi chamado por Deus, separado desde o ventre, cheio de propósito e não será confundido. Billy insistia que a oração que declara a verdade é a arma mais poderosa contra a mentira do inimigo. Ensine seus filhos a rejeitar maldições que ouviram ao longo da vida. Palavras como "você nunca será nada" ou "você é um problema" deixam marcas. Billy dizia: a única voz que devemos seguir é a do nosso Criador. Ele diz que somos amados e escolhidos. Se seu filho está longe de Deus, ore com base na parábola do filho pródigo. Billy sempre usava essa história para mostrar que o pai nunca desiste. A oração de hoje é o abraço de amanhã. Ore com fé e prepare-se para ver a volta. Lembre-se, a libertação começa com pequenos sinais. Um gesto de carinho, uma palavra diferente, um momento de escuta. Celebre cada passo. Billy dizia: Deus não despreza os começos pequenos. Ele constrói milagres com sementes. Agora, permaneça firme. Você está em batalha, mas não está só. O Senhor dos Exércitos vai à sua frente. Continue orando, continue crendo. Há mais a ser revelado. Se o seu clamor não parou, a resposta também não tardará. Muitos pais desistem na véspera do milagre. Billy Graham dizia que a oração mais poderosa pode ser a próxima. Não pare agora. Quando o céu parece em silêncio, é porque o inimigo está prestes a ser derrotado. Persevere em nome de Jesus. Mesmo que tudo pareça parado, Deus está agindo. Ele trabalha nos bastidores, alinhando circunstâncias, tocando corações, abrindo caminhos. Billy ensinava que a fé não caminha por vista, mas por confiança em quem Deus é, fiel em tudo o que promete. Não ore apenas por mudança de comportamento, ore por transformação interior. Quando o coração é alcançado, o exterior muda naturalmente. Billy dizia: Deus não quer reformar, Ele quer regenerar. A oração tem esse poder. Se seus filhos estão frios espiritualmente, ore para que o fogo de Deus volte a arder. Billy falava sobre o perigo de uma fé morna. Clame por avivamento dentro da sua casa, por uma sede pela palavra, por um retorno apaixonado à presença de Deus. Entenda, Deus ama seus filhos mais do que você, e Ele é poderoso para alcançá-los onde você não pode. Billy repetia: a graça de Deus vai onde os nossos braços não alcançam. Confie que, mesmo distantes, eles estão sob o olhar do Pai. O inimigo pode tentar, mas não tem a palavra final. Você tem autoridade espiritual sobre sua casa. Em Cristo, você pode declarar: aqui não, Satanás. Meus filhos são do Senhor. Billy dizia: a vitória é certa quando oramos com fé e obediência. Ore para que os olhos espirituais dos seus filhos sejam abertos, que vejam o engano do pecado e o amor irresistível de Deus. Billy afirmava: o Espírito Santo convence, nós apenas oramos. Confie nesse mover invisível e poderoso. Use o nome de Jesus com ousadia. Não há maldição, vínculo ou resistência que permaneça diante dele. Billy dizia que o nome de Jesus é a oração mais curta e mais poderosa que existe. Use esse nome com fé, e o inferno recuará.
Há heranças espirituais sendo escritas agora. Seus filhos colherão frutos de cada oração feita em secreto. Billy nos lembrava: o que você planta hoje, seus filhos viverão amanhã. Continue semeando. O tempo da colheita chegará. Agora respire. Sua oração está ecoando no céu. Deus ouve, Deus age, Deus honra a fé perseverante. Não pare aqui. Vamos continuar. Há mais revelações, mais armas espirituais, mais promessas para declarar sobre seus filhos. A oração não é apenas sobre pedir, é sobre confiar na resposta de Deus. Billy Graham sempre dizia: Deus não é um gênio da lâmpada. Ele é o Criador do universo e sabe o que é melhor para seus filhos. O tempo de Deus é perfeito, sempre. Não se desespere se as respostas não forem imediatas. Muitas vezes, Deus está trabalhando no seu coração enquanto trabalha no dos seus filhos. Billy ensinava: a paciência é um ingrediente essencial na oração. Espere com confiança, pois ele não falha. Mesmo quando o cenário parece contrário, não se mova pela aparência. Billy dizia: a fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Lembre-se, o invisível está sendo mais real do que o visível, e Deus está em movimento. Cada oração feita em fé é como uma muralha espiritual sendo erguida ao redor dos seus filhos. A proteção de Deus é incomparável. Billy enfatizava: a oração verdadeira constrói cercas espirituais que o mal não pode atravessar. Continue a cercar sua casa com oração. Ore para que Deus se revele aos seus filhos de maneira pessoal e transformadora. Billy acreditava que a experiência com Deus era a chave para uma fé sólida. O verdadeiro encontro com Cristo muda tudo. E é isso que você deseja para seus filhos. O inimigo não tem controle sobre aqueles que estão cobertos pela oração. Rejeite qualquer sentimento de medo ou insegurança. Billy ensinava: quando você ora, você está se colocando sob a proteção da mão poderosa de Deus. Nada pode tocar aqueles que pertencem a Ele. Às vezes, o maior milagre é a paciência no processo. Billy dizia: a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de perseverança. Se hoje você não vê mudança, continue. As sementes que você plantou germinarão e o milagre se manifestará. Quando oramos pelos nossos filhos, não estamos apenas pedindo por eles, mas também entregando nossos próprios medos e ansiedades a Deus. Billy falava sobre o alívio que vem com a entrega total. Deixe a preocupação sair e permita que a paz de Deus preencha seu coração. Não há nada mais poderoso do que uma mãe ou pai que ora de coração aberto em total rendição. Billy dizia: Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita um espírito humilde. Este é o tipo de oração que move montanhas. Agora continue. A oração que você começou ainda está ecoando no céu. Deus está ouvindo, Deus está agindo. Não pare agora, pois a libertação está em andamento. O tempo de Deus não falha. Em breve você verá os frutos dessa oração fiel. A oração tem poder para mudar não só as circunstâncias, mas também as pessoas. Deus nunca responde a uma oração da mesma maneira. Billy Graham sempre dizia: Ele nos responde do jeito que é melhor para nós, e não do jeito que imaginamos. Confie no seu plano. Cada dia de oração é uma oportunidade de fazer avançar o reino de Deus. Você não está orando em vão. Billy ensinava: a oração é a linha de frente na batalha espiritual. Sua persistência está quebrando correntes, transformando destinos, e isso é só o começo.
Quando oramos, estamos nos alinhando com a vontade de Deus, e essa é a parte mais poderosa do processo. Billy afirmava: Deus não responde por causa do quão grande é a nossa fé, mas pela grandeza de sua graça. O seu poder é o que move a oração. Não permita que as circunstâncias ao seu redor determinem a sua fé. Billy Graham sempre falava sobre a importância de ver além da situação atual. A oração abre os olhos da fé e nos permite enxergar as promessas de Deus. Mantenha seus olhos nas suas promessas. Mesmo quando tudo parece impossível, lembre-se de que Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. Billy dizia: Deus não se limita pelas nossas limitações. Ele é soberano e pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. A mudança está em andamento e Deus está no controle. Seus filhos podem estar em um caminho distante, mas nunca se esqueça de que a oração é uma força invisível, mas imbatível. Billy enfatizava: onde os olhos humanos não podem alcançar, a oração leva. Continue acreditando no poder transformador de Deus sobre eles. Às vezes, a oração traz respostas inesperadas. Billy nos ensinava a confiar não apenas nas respostas imediatas, mas na forma como Deus nos molda durante o processo. O importante não é apenas o resultado, mas como Ele nos prepara para recebê-lo. Em tempos de dificuldades, mantenha-se firme na oração. Não ceda ao desânimo, Billy dizia. A oração constante é o que nos mantém de pé, mesmo quando as dificuldades nos derrubam. A perseverança na oração é uma prova de fé. A verdadeira libertação dos seus filhos começa no momento em que você entrega suas preocupações nas mãos de Deus. Billy Graham sempre ensinou que entregar a Deus é reconhecer que Ele tem a resposta que você não tem. Confie, Ele sabe o que fazer. Você está em um ponto crucial, onde sua fé está sendo refinada e sua oração está sendo respondida. Não desista. A oração pode ser silenciosa, mas sua força é inabalável. Continue, e o milagre que você busca se manifestará, pois Deus é fiel. Agora, você tem diante de si a certeza de que suas orações não caíram em vão. Billy Graham dizia: quando você ora, Deus ouve. Quando Deus ouve, Ele age. Mesmo que o tempo pareça demorar, Ele já está operando em favor dos seus filhos. Lembre-se de que cada oração feita em fé é um passo mais perto da vitória. Billy sempre afirmava: a oração é como uma chave que abre a porta do impossível. Confie que o Senhor está preparando o melhor para seus filhos, mesmo que você não veja ainda. O que você semeia em oração, você colherá com abundância. Não desanime se ainda não vê mudanças. Billy dizia: a oração que é persistente é a que traz a resposta que vale a pena. Você está plantando sementes que darão frutos eternos. A oração não é apenas pedir a Deus, é também declarar sua verdade sobre a vida dos seus filhos. Billy ensinava que, quando declaramos a palavra de Deus, liberamos o poder sobrenatural para agir. Fale, creia e veja a transformação acontecer. Se algo parece impossível, lembre-se das palavras de Billy Graham. Nada é impossível para Deus. Quando você coloca sua confiança nele, não há limite para o que ele pode fazer. Continue orando, pois ele está ouvindo com atenção. Não se esqueça que, apesar dos desafios, a batalha já está ganha no espírito. A oração é o campo onde você batalha, mas a vitória já está garantida. Billy dizia: Deus já venceu a guerra e a oração é o instrumento da nossa vitória.
Cada passo que você dá em oração é um passo mais perto de ver seus filhos livres de qualquer maldição ou vínculo. Billy ensinava que, quando oramos com fé, nos colocamos sob a cobertura do poder de Deus. Este poder é maior do que qualquer força contrária. Permita-se descansar na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê o progresso. Billy sempre falava sobre confiar nos momentos de silêncio de Deus, pois Ele nunca falha. Seu tempo é perfeito e Ele cumprirá suas promessas. Continue declarando vitória sobre seus filhos. Diga, eles são livres, eles são curados, eles estão sob a proteção de Deus. Billy acreditava que a palavra de Deus tem o poder de criar realidades. Sua oração está criando um novo futuro para seus filhos. Chegamos ao final desta jornada, mas a oração continua. Não pare de orar, pois você está no caminho da vitória. Confie em Deus, que ouve e responde. Seus filhos são preciosos para Ele, e Ele fará aquilo que você não pode. Mantenha-se firme na oração, porque a mudança está vindo. Você sabia que a oração tem o poder de quebrar maldições geracionais? Billy Graham sempre ensinou que Deus tem o poder de romper qualquer vínculo de sofrimento, desde que você confie nele com o coração aberto. Sua oração pode ser o início de uma mudança radical, que afetará não só sua vida, mas a de toda a sua família. Em maldição, não precisa ser uma sentença permanente. Billy falava sobre o amor imenso de Deus, que não nos deixa nas trevas, mas nos guia para a luz. Onde o pecado abundou, a graça superabundou, escreveu o apóstolo Paulo, e essa graça pode transformar a vida de seus filhos agora. Muitas vezes, nos sentimos impotentes diante de dificuldades familiares, mas lembre-se, a oração é nossa maior arma contra o mal. Não se trata apenas de pedir, mas de declarar o poder de Deus sobre nossa família. Billy Graham acreditava que, ao orar, declaramos a soberania de Deus sobre toda circunstância. O inimigo pode tentar colocar raízes de dor e sofrimento, mas você tem o poder de arrancá-las pela oração. Billy ensinava que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não importa a batalha, Deus é mais forte e sua palavra é mais poderosa que qualquer obstáculo que seus filhos possam enfrentar. Quando você ora pela libertação de seus filhos, não está apenas pedindo por mudança, mas invocando a autoridade de Cristo. Billy Graham nos lembrava: em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Seu filho, mesmo nos momentos de rebelião ou distância, não está fora do alcance da graça de Deus. Não permita que os erros do passado definam o futuro. A oração pode quebrar os ciclos de dor, desespero e vícios. Billy dizia que Deus não faz acepção de pessoas, e essa verdade é para seus filhos também. Ele os ama e deseja libertá-los de qualquer vínculo que os aprisione. A maldição pode parecer real, mas a oração é mais poderosa do que qualquer situação aparente. Billy Graham sempre afirmava: Deus pode transformar o impossível em possível. Não olhe para o que seus olhos veem agora, mas para o que a palavra de Deus promete. Confie naquilo que Ele pode fazer em seu nome. Há algo de poderoso em declarar que seus filhos são livres. Não é só um pedido, mas uma declaração de fé. Ao orar, você está proclamando que, no nome de Jesus, tudo o que está em nome da escravidão e do mal será quebrado. Billy sempre dizia: a vitória já é nossa em Cristo. Quando você ora, está permitindo que a vontade de Deus seja feita e Ele age poderosamente. Billy enfatizava que
A oração é o coração de Deus aberto para nós, e a nossa oração é a nossa resposta de fé. Abra seu coração e permita que Ele revele seu plano de restauração para sua família. A oração não é apenas um momento de petição, mas de entrega. Ao orar por seus filhos, você se coloca nas mãos do Criador. Billy ensinava que a entrega total é o caminho para a paz verdadeira. Agora, entregue sua preocupação a Ele e permita que Ele faça sua obra de restauração e libertação. A solidão que você sente, o isolamento, a falta de compreensão, tudo isso tem um propósito maior do que você pode perceber. Quando Deus escolhe alguém, Ele a prepara de forma única, e essa preparação, por mais dolorosa que seja, é um sinal de que Ele tem algo grandioso em mente. Você não está sozinha, você está sendo moldada por mãos divinas que sabem o que é melhor para você. Não se engane pelo silêncio, porque é no silêncio que Deus revela o seu plano. Ele não nos chama para a popularidade, mas para um propósito. Se você tem se sentido isolada, é porque Ele está construindo algo em você que só será compreendido em seu tempo perfeito. O que parece um deserto é, na realidade, uma plantação onde Ele cultiva algo eterno. Você está sendo preparada para algo que vai além do que os olhos podem ver. Muitas vezes, o mundo vai te rejeitar, vai te excluir. Mas isso não é uma derrota, é um convite para se aprofundar mais em Deus, para buscar o seu reino e sua justiça. É através da solidão que você se aproxima dele de uma forma que as distrações nunca permitiriam. A mulher escolhida sabe que cada momento de solidão é uma oportunidade para crescer. Ela sabe que a sua vida não está sendo moldada por pessoas, mas por Deus. Mesmo sem os aplausos do mundo, ela confia no processo. E quando chegar o tempo certo, Deus a usará de uma maneira tão poderosa que todos ao seu redor verão a sua glória. Você talvez ainda não entenda, mas tudo o que você está vivendo tem um propósito. A dor, a rejeição, a sensação de estar caminhando sozinha. Tudo isso é parte do plano de Deus. Ele está te preparando para ser luz no meio das trevas, para ser uma fonte de esperança para aqueles que ainda não conhecem a sua verdade. Lembre-se, a solidão não define quem você é, mas é o lugar onde Deus molda quem você se tornará. Ele vê algo em você que ninguém mais vê. Ele escolheu você para ser uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que vai impactar o mundo de uma maneira que você ainda não consegue imaginar. E a sua jornada, mesmo que difícil, é um reflexo da sua confiança em você. Enquanto o mundo te diz que você precisa de validação externa, Deus te chama para uma validação interna. Ele está te dizendo: você é minha filha amada e eu sou suficiente para você. A paz que você busca não vem das pessoas, mas do seu espírito. A satisfação não vem de relacionamentos superficiais, mas de uma conexão profunda com o Criador. O que você experimenta hoje não será para sempre. A solidão não é o seu destino final. Deus está te preparando para algo maior. Às vezes, Ele precisa retirar tudo o que pode te distrair para que você, finalmente, consiga ouvir a sua voz. Ele te ama e está te guiando para o melhor que Ele tem reservado para você. Isso é mais do que um simples ciclo. É o seu plano divino se revelando. O que parece ser um fim, na verdade, é apenas o começo de algo extraordinário. Você vai olhar para trás, para essa fase, e verá que cada momento de solidão foi crucial para o crescimento da sua fé. E, quando o tempo de Deus chegar, você verá o quão forte e preparada você se tornou, pronta para viver o propósito para o qual foi chamada. Agora, eu te convido a refletir sobre tudo o que falamos. Se você se sente sozinha ou rejeitada, lembre-se,
É o processo de Deus em sua vida. Ele está te moldando e você está mais forte do que nunca. Não importa o que os outros digam. O que importa é o que Ele diz sobre você. Antes de terminar, quero te convidar a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você sente que essa palavra falou diretamente ao seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar levando mais palavras de esperança e encorajamento a muitas mulheres como você. Deixe nos comentários o que você acha sobre essa jornada de solidão e como você tem lidado com isso. Sua experiência pode ser a chave para alguém encontrar consolo e direção. Não deixe de interagir com a comunidade. Juntos somos mais fortes e podemos crescer ainda mais em fé. Se você está buscando respostas e quer ver mais conteúdos como este, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. A jornada de fé não é fácil, mas podemos caminhar juntos, em confiança de que Deus tem sempre o melhor para aqueles que o buscam de todo o coração. Lembre-se, a sua solidão não é um sinal de fracasso, mas de preparação. A mulher escolhida está sendo preparada para grandes coisas. E quando Deus revelar o seu propósito, você será uma testemunha viva da sua fidelidade. Que essa verdade te fortaleça e te impulsione a continuar caminhando, sabendo que Ele está sempre ao seu lado. Que Deus abençoe cada passo da sua jornada e que você tenha paz e força para continuar, mesmo nos momentos difíceis. A sua história está sendo escrita com as mãos de Deus, e no momento certo, Ele te usará de maneira poderosa. Confie no processo, pois Ele nunca te deixará ou te abandonará. Não importa a solidão, Ele está contigo. Afinal, o silêncio de Deus nunca é uma negação. Ele não está distante de você, Ele está te moldando para algo grandioso. Nos momentos em que você se sente mais só, Ele está mais presente do que nunca. Lembre-se de que a solidão é uma estação temporária, mas a transformação que Deus está fazendo em sua vida é eterna. Ele não te abandonou. Ele te separou para algo muito maior. A mulher escolhida caminha com o coração cheio de fé, sabendo que seu propósito é mais profundo do que qualquer reconhecimento superficial. Enquanto muitos buscam validação e aplausos, ela encontra seu valor naquilo que Deus já disse sobre ela. E essa verdade é suficiente para sustentá-la, para dar-lhe paz em meio à tempestade, confiança em meio à incerteza. Você pode estar em um momento de espera, mas a espera de Deus nunca é em vão. Cada dia de solidão, cada lágrima silenciosa, cada oração feita em segredo é um investimento no seu futuro. Deus está criando algo novo em você, algo que vai brilhar em seu tempo, como uma luz que não pode ser apagada. A sua história não terminará na solidão. Ela vai se transformar em uma história de vitória. Deus não erra nos seus planos. Ele escolheu você, e tudo o que você vive agora é parte desse plano divino. O tempo que você está passando no silêncio, longe dos olhares e dos aplausos, é o tempo em que Deus está te preparando para o maior testemunho da sua vida. O que você vive hoje, com fé e confiança, será um testemunho que edificará muitos no futuro. Por isso, não desanime. Não deixe que o inimigo te faça acreditar que você está esquecida. Deus nunca te esqueceu. Ele está cuidando de você, e sua obra em sua vida é mais preciosa do que qualquer aprovação humana. No final, quando o propósito se cumprir, você verá que a sua caminhada solitária foi, na verdade, a maior preparação para o que Ele tem reservado para você. Sua jornada não é em vão. Tudo o que você tem vivido, cada dor, cada momento de solidão, está sendo usado por Deus para te moldar.
E quando ele te revelar o seu propósito, você saberá que valeu a pena esperar. Não importa como você se sente agora. O que importa é o que Deus vai fazer com você no futuro, e Ele vai fazer algo grandioso. Hoje, você tem a oportunidade de olhar para a sua vida com uma nova perspectiva. A solidão não define quem você é. O que define quem você é o que Deus disse sobre você. Ele te chamou para ser uma mulher de impacto, uma mulher de fé, uma mulher que vai fazer a diferença neste mundo, e Ele está te preparando para isso. Quando você se sente sozinha, lembre-se de que não está sozinha. Deus está com você, moldando seu coração, fortalecendo sua fé e preparando seu espírito para o grande propósito que Ele tem para a sua vida. O tempo de solidão será recompensado com uma grande colheita, e você verá isso de forma abundante. Eu quero te incentivar hoje a confiar plenamente em Deus, mesmo nos momentos em que você se sentir abandonada ou esquecida. Ele tem um propósito eterno para a sua vida, e a solidão não é um sinal de fracasso, mas de preparo. Deus tem algo poderoso reservado para você, algo que vai te surpreender de uma forma que você nem imagina. Se você sente que essa palavra falou diretamente ao seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem e, mais importante, inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você faz parte de uma comunidade de mulheres que, assim como você, estão sendo... Será guiado por uma oração profunda enraizada na palavra que irá direto ao trono de Deus. Não se trata de fórmulas ou repetições, mas de verdade, de fé e de autoridade espiritual dada por Cristo a todos que creem. Fique comigo até o fim, porque antes que este vídeo termine, você sentirá que algo mudou, não em você apenas, mas na atmosfera ao redor da sua casa. A oração que vamos fazer juntos tem o poder de libertar e Deus já está ouvindo. A maldição espiritual não é superstição, é uma realidade que opera de forma invisível, afetando decisões, comportamentos e destinos. Billy Graham ensinava que ignorar o mundo espiritual é permitir que ele continue operando sem resistência. Por isso, abrir os olhos e clamar é o primeiro passo para a libertação. Muitos pais carregam culpa pelo que os filhos enfrentam. Há momentos em que os pais se ajoelham em silêncio, com lágrimas que ninguém vê, clamando a Deus por seus filhos. Quando tudo parece escapar das mãos humanas, resta apenas confiar no poder daquele que vê o invisível e age no impossível. Essa oração não é comum, é uma súplica que toca os céus e quebra correntes que aprisionam gerações. Você sente que seus filhos carregam fardos que não são deles, como se algo os impedisse de avançar, mesmo quando tentam. Existe um peso, um ciclo que se repete e você sabe no fundo do coração que isso vai além do natural. É por isso que você está aqui, buscando mais do que palavras. Você quer libertação real? Billy Graham sempre ensinou que a oração feita com fé, em nome de Jesus, tem poder para transformar vidas, romper vínculos espirituais e quebrar maldições hereditárias. Deus ouve o clamor sincero de um coração quebrantado, especialmente quando vem de um pai ou uma mãe que se recusa a desistir de seus filhos. Talvez você já tenha orado antes, mas hoje é diferente. Hoje Deus não quer que você se prenda ao passado. A oração que liberta começa com o arrependimento sincero, não o remorso. Arrependimento abre o caminho para a graça e o poder de Deus agir profundamente no presente e transformar o futuro. Ele dizia que o Espírito Santo é aquele que convence, transforma e liberta. Quando oramos pelos nossos filhos, não falamos ao vento, clamamos diretamente ao Espírito de Deus, que penetra onde nenhum conselho humano consegue alcançar. Ele quebra correntes e remove escamas dos olhos. Maldições podem se instalar em famílias por pecados não confessados, práticas ocultas ou padrões de rebeldia, mas não existe maldição mais forte que o sangue de Jesus. Essa é a âncora da nossa fé. Toda acusação cai por terra diante da cruz, onde há arrependimento, há redenção. Billy Graham sempre apontava a cruz como o centro de tudo. Quando você ora por seus filhos, ore com os olhos voltados para o Calvário. Lá,
Jesus levou sobre si toda a dor, toda a maldição e toda a acusação. Você não luta com suas forças, mas com a vitória conquistada por ele há mais de 2000 anos. Muitos pais dizem: já tentei de tudo, mas o que realmente move os céus é um coração quebrantado diante de Deus. Quando os joelhos tocam o chão e o clamor sobe com fé, as muralhas invisíveis começam a ruir. Não é emoção, é poder espiritual liberado pela oração. Os vínculos espirituais que amarram os filhos podem se manifestar em vícios, desânimo, confusão mental, rebeldia e medo. Mas a oração feita em nome de Jesus rompe essas correntes. Ele mesmo declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A intercessão é uma ponte entre o céu e a vida do seu filho. Billy nos lembrava que ninguém está fora do alcance da graça de Deus, mesmo que esteja longe, em rebeldia ou perdido. Deus o vê, se você ora, está chamando os céus para agir onde seus olhos não podem alcançar. Não se desespere se não vir mudanças imediatas. A fé não se alimenta de resultados visíveis, mas da confiança no caráter de Deus. Billy dizia: ore, confie e espere. Quando você planta oração, colhe milagres, ainda que demorem. Perseverar é a chave que move o coração de Deus. Agora, respire fundo, vamos orar com entendimento, fé e autoridade. Declare que toda maldição será quebrada, todo vínculo será desfeito e que o Espírito Santo invadirá a vida do seu filho com luz e paz. Continue comigo, porque Deus está apenas começando a obra. Quando você ora pelos seus filhos, está entrando em batalha espiritual. Billy Graham dizia que há uma guerra invisível sendo travada todos os dias e a arma mais poderosa que temos é a oração feita em nome de Jesus. Não é apenas um gesto religioso, é um ato de guerra em favor da liberdade. Não se trata de repetir frases bonitas, mas de falar com um Deus vivo que escuta e age. Deus conhece o nome do seu filho, suas lutas, seus traumas e tudo o que você não consegue entender. E quando você clama com fé, o céu se move em direção àquilo que parece impossível. Talvez você veja seu filho distante, envolvido com escolhas erradas, fechado ao amor de Deus. Billy sempre dizia: não olhe para o que ele é agora, olhe para o que Deus pode fazer com ele, porque nenhum erro é grande demais para o perdão de Deus e nenhuma alma está fora de alcance. A libertação começa dentro do lar. Você, como pai ou mãe, é a primeira linha de defesa. Sua fé protege, sua oração cerca, sua voz tem autoridade espiritual. Quando você declara que sua casa pertence a Jesus, você está marcando o território contra toda ação do inimigo. A maldição pode ter começado antes de você, mas pode terminar em você. Billy nos ensinou que cada geração tem a chance de romper com padrões antigos, e a oração sincera, feita em arrependimento e fé, tem o poder de reescrever a história espiritual da sua família. Não importa quão sombria pareça a situação, Deus é especialista em trazer luz onde tudo parece perdido. Billy dizia que as noites mais escuras são, muitas vezes, o prelúdio de uma grande visitação de Deus. Mantenha os olhos na promessa, não no problema. Quando orar, declare a palavra de Deus sobre seus filhos. A Bíblia não é um amuleto, é espada afiada contra toda influência maligna. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fale com fé e ousadia. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know
each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still, a silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shades.
hollow clock. Leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow clock. Ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road.
the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.